Olá, hoje nós vamos falar sobre as tabelas, né, de acompanhamento diagnóstico de língua portuguesa e de matemática. Esse assunto foi assim bastante pedido para ser novamente, né, falado. Por quê? Porque a grande maioria dos professores não conhecia. E essa tabela eu aprendi a fazer quando eu era coordenadora. E desde essa época ela já me segue em todos os anos que eu leciono. Por quê? Porque através dela eu tenho uma visão geral da minha turma. E ela me ajuda demais, coisa que eu não fazia antes. Às vezes eu dava até mesmo uma prova inicial, né, quando é pedido, e essa prova ela era corrigida e eu não sabia. Eu sabia que a minha turma foi mal, mas eu não sabia a quantidade, eu não sabia e o que ela teve mais dificuldade. E a partir dessa tabela eu consigo ver isso. Eu consigo ver cada aluno, o que eu vou ter que voltar, ou até mesmo o que eu vou ter que dar novamente, ou o que eu posso seguir em diante. A nova fase, né, em que eu começo a ministrar de uma forma diferenciada, porque eu estou usando um novo mecanismo, quer dizer, eu estou usando uma nova ferramenta para vir melhorar o meu trabalho, foi um grande ganho para mim. Por quê? Porque em qualquer reunião que eu esteja, se eu apresentar essas tabelas, eu consigo falar, né, com o meu coordenador ou com a minha supervisora, tudo em relação à minha turma. E, obviamente, quando você vai para uma reunião, às vezes tem perguntas que você não sabe responder. Por mais que você esteja ali 4 horas seguidas, todos os dias numa turma, ou 3 horas no caso, né, porque tem horário de planejamento. Isso é um ganho muito grande, como eu já falei. E como é que funciona? No início do ano, o coordenador pede para você o planejamento anual. Muitos professores têm esse planejamento. Por quê? Porque já gostam de lecionar apenas em um ano, por exemplo. Quem leciona no quarto quer sempre lecionar no quarto. E assim por diante. E tem outros professores que seguem a turma. Esses professores, eles não terão esse planejamento. E nós sabemos que desde 2019, nós já fomos apresentados à BNCC. Eu, particularmente, eu gostei muito da BNCC. Eu já trabalhava com capacidade e habilidade, mas a BNCC, ela veio enxugar, ela veio a ser mais objetiva. Por quê? Porque antigamente a gente fazia assim, o menino não conseguiu atingir os objetivos no primeiro ano, a gente falava assim, ah não, no segundo ano ele consegue. A gente ia o quê? Jogando para frente. E automaticamente chega uma idade que a criança, ela é desestimulada. Ou para o ambiente que ela vive, ou por que ela passa. São vários fatores que fazem essa criança ficar desestimulada. E o nosso ganho maior é nisso. A BNCC veio gente, no caso, a tentar, né, vai ter que fazer, não tem como fugir disso, né? O professor vai ter que dar o conteúdo e o aluno vai ter que atingir aquele conteúdo, ele vai ter que sanar aquela habilidade. O segundo ano, por exemplo, a criança poderia ler até o 3º ano, hoje não, o menino tem que sair do segundo ano lendo. Ah, Renata, mas como é que vai ficar? Porque na minha escola, só a partir do 3º ano que a criança é reprovada. Na minha também. Mas acredito eu, Renata, tá, gente? Eu não sei se isso pode vir a acontecer. A partir daqui a 1 ou 2 anos, isso pode começar o quê? A regredir. A criança pode começar a ser reprovada desde o 2º ano. Justamente por causa da BNCC. E nós sabemos que todos os livros que estão agora sendo, né, ministrados, eles vêm com a BNCC. E já é um ganho muito grande. Muita gente nunca trabalhou com habilidade. Aí fica assustada. Nossa, eu nunca trabalhei com habilidade, eu não sei nem por onde começar. Eu digitava, eu colava, eu pegava pronto. Diversas coisas que eu fazia. Mas agora, gente, eu não estou falando que você tem que decorar habilidade e capacidade. Eu não estou falando isso, mas você vai ter que o quê?
participar, você vai ter que compreender essas habilidades e capacidade, justamente para dar a sua aula, para poder automaticamente conseguir sanar os seus objetivos. E quem tem essa dificuldade, ele vai ter que o quê? Estudar. Não é pegar aquele livro de 600 folhas, né, que até mesmo os grupos que eu sou administradora, a BNCC, no caso o Link, passou em vários deles. Não é que eu quero que você faça isso. Já estou te dando uma dica. O próprio livro didático seu, ele já te dá esse caminho, ele já te mostra. E é daí que você tem que partir, até mesmo dentro do seu planejamento anual. É ele que é o seu norte. Eu, nos meus grupos, eu coloquei vários conteúdos, planejamentos anuais, do 1º ao 5º. Muita gente gravou no seu computador ou no seu pendrive. Eu mesmo fiz o meu planejamento anual em cima desse que estava dentro do grupo. E ele, assim, ele está muito minucioso, ele não está chato de se ler. E é uma habilidade que você lê e sabe o que é. Por quê? Porque do lado dele já vem falando sobre o conteúdo, sobre a metodologia que você vai usar. Já temos um ganho maior. Agora vamos lá, para nosso ponto central, as planilhas, né? Então você tem o seu planejamento anual, você tem o seu livro didático. Vamos fazer a prova diagnóstica. Como? Você vai pegar, vai olhar aquilo que o menino, né, deveria ter atingido no 4º ano. Eu estou dando exemplo do meu 5º ano. E também colocar algumas questões do 5º ano. Ótimo. Então, na matemática, você vai colocar lá, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. Isso aí todos os anos tem que ter, gente, desde o 1º. Porque no 1º já começa o quê? A apresentar a unidade, né? E a dezena. Então, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, todos eles trabalham. Porque a matemática em si, ela é um complemento. Ela só vai o quê? Se aperfeiçoando. Ela só vai aumentando, no caso. Você começa da unidade de dezena, depois você vai para centena, depois unidade de milhar, né? Depois a unidade dos milhões. Isso é gradativamente. Isso acontece em todas as disciplinas. Em geografia, em ciências. Você vê que eu mesmo dou aula por 4º ano, no 6º ano, o mesmo conteúdo é ministrado. Do 4º e do 6º são iguais. Só que o 6º, o que acontece? Ele aprofunda mais. Então, a educação, o ensino fundamental, ele é isso. Ele é uma repetição sem fim. Só que ele vai aumentando as dificuldades, de forma que o aluno vai se aprofundando em determinadas séries. Eu tenho aqui, como eu falei, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração. Ótimo. O outro, estabelecer relações entre horário, o início e o término. Também é matéria, é atividade de todos os anos. Porque o menino já consegue, mesmo no 1º ano, você já apresenta ele o reloginho, né, o digital. Em provas diagnósticas já possui isso. Resolver situação, problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão. Isso não. Isso é 4º e 5º. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua prova, tá? Eu tenho a minha prova aqui para mostrar para vocês. Vou mostrá-la agora. Olha aqui para vocês verem. Todas as minhas provas, elas têm habilidades. Olha aqui, ó. Habilidade de reconhecer. Tá vendo? Essa questão, ela vai até mesmo a questão número 3. Olha aqui para vocês verem, ó. Ela vai com a questão até a número 3. A número 4 eu já tenho outra habilidade. A número 5 eu já tenho também outra habilidade. A 6 também, olha a minha prova, tá vendo? Envolve operações da multiplicação, dinheiro, gráficos, no caso a divisão, e todos eles têm habilidade. Dessa forma fica muito mais fácil para vocês verem e reverem o seu aluno. Por que ele não atingiu? O que você vai fazer de recuperação paralela para ele?
Então, penso eu, será que eu, como professor, eu ainda vou ficar na mesmice ou até mesmo naquela forma arcaica de corrigir prova e na hora de uma reunião falar assim, minha turma tá ruim, eu vou trabalhar desse jeito, será que vale a pena? Ou é melhor você chegar e falar assim, olha, a minha turma, ela não conseguiu atingir a capacidade do sistema de numeração, eu vou ter que voltar. A questão de horário, de intervalo, ela não conseguiu atingir. A questão do gráfico, alguns meninos conseguem, outros não conseguem fazer a leitura do gráfico. Não é muito melhor você chegar e conversar dessa maneira com o seu supervisor? E você tem muito mais segurança. Você aqui, você não pode ser questionada. Por quê? Porque você está dentro do seu planejamento anual. Você está dentro das suas capacidades. Você está dentro do seu livro didático. Então, fica muito ruim, às vezes, uma pessoa vinha questionar. Ela só vai somar. Ela só vai falar para somar. Uma crítica, às vezes, construtiva. Em que você vai poder melhorar, sim, em suas atividades. E isso é muito bom. Isso é um ganho muito grande. De uma pessoa chegar e falar, ô Renata, não é melhor a gente fazer assim? Ô Renata, não é melhor a gente fazer uma outra atividade e dar essa matéria de novo? Porque isso é aprendizagem. Os nossos alunos, eles aprendem todos os dias com a gente e a gente também. Qual o ser humano que se fecha para a aprendizagem? Então, esse vídeo, essas questões que eu estou mostrando aqui, é para justamente, gente, a gente ter um pensamento melhor, uma qualidade dentro da educação melhor, em que você faça o seu trabalho da melhor forma possível. Não é para ganhar elogio, porque o elogio, dentro da educação, não é que é inevitável, não, que você ganha sim. Se você estiver trabalhando direito, você vai ter elogio. Mas isso aí é para o seu bem-estar, é o seu nome que está em jogo. Você, como professora, você tem que mostrar aquilo que você veio. Você tem que saber administrar a sua turma, o seu conteúdo da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Eu dei essa prova aqui, igual eu mostrei a vocês, e agora eu vou corrigir as provas, né? Com isso, eu tenho outra planilha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão dar uma olhada. Essa planilha aqui, ela é de português. Eu dei a prova, no caso, e os alunos, eles tiveram o quê? As suas questões corrigidas. Vocês viram aqui que muitas das questões têm o sim, o não e o parcial. A minha turma em si, com essa prova que eu dei, o que acontece? Ela está, até nessa primeira página, eu tenho mais alunos com sim, mas tenho muitos alunos também. Então, a minha turma, ela está o quê? Ela está mediana, ela não está ruim. Então, só dessa forma aí, de eu ver esse sim, não e o parcial, eu já sei que a minha turma não está tão mal. Certo? Então, é isso, gente, que eu quero mostrar para vocês. Olha o tanto que essa tabela vem a nos ajudar. Para quê? Para que a gente possa rever o nosso conteúdo. Ver o que a gente pode fazer para melhorar as nossas aulas. Então, gente, como vocês viram a tabela, ela vem justamente para ajudar a nós, professores. Renata, como é que eu faço essa tabela? É muito simples. Você vai no Word, abre uma tabela e tem uma parte no Word e aparece colunas. Em cada coluna você coloca assim, adicionar texto e coloca as suas habilidades na parte de cima. Coloca o nome da sua escola, né? Coloca o símbolo da sua escola também, o nome dos professores que vão ser usados e a tabela está pronta. Lembrando que de um lado você tem que colocar o nome dos seus alunos, né? E do outro lado as colunas com as habilidades. Renata, tem habilidade pronta? Não. Habilidade, quem vai fazer é você. Não adianta eu dar a minha habilidade para você. É através do seu livro didático que você vai correr atrás das habilidades. Gente, é muito fácil, tá? E você pode chegar todos os anos que você estiver lecionando e fazer essa tabela. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje é reunião, conselho de classe, primeiro trimestre. Você chega lá, Renata, como é que tá a sua turma? Ah, minha turma? Tá muito ruim. Eu adoro, gente, quando tá tudo vermelho. A coisa que eu mais gosto é quando tá só não. Por quê? Porque ali você vai transformar aquela turma. Você vai trabalhar. E o seu trabalho vai ser todo visto no terceiro trimestre. Uma coisa eu faço, gente. Tudo que vocês fizerem, tudo,
vocês têm que o quê? Tem que registrar. O registro, gente, é a principal fonte, é a principal coisa que o professor tem. Ah, Renata, eu não registro não, eu coloco só no meu caderno. Eu também tenho caderno, eu vou até mostrar para vocês como eu faço meu caderno. Só que é o seguinte, vocês têm que registrar, gente. Por quê? Qualquer momento, se você sair da escola, ou para umas férias prêmio, ou acontecer alguma coisa, você vai deixar o seu planejamento e vai poder mostrar à professora como a sua turma está. Olha que beleza. Ah, não vou fazer isso não. É até obrigação de ver lá, fazer uma prova. Gente, vamos ter mais empatia. Ninguém tem obrigação de nada. Você não gostaria de pegar uma turma no meio do caminho e ficar totalmente perdida, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas que pegam uma turma no meio do caminho, no meio do ano, ou quando o ano já se inicia. Então, gente, é para nosso nome. A turma era nossa. A gente tinha amor por ela. Então, a gente não deve deixar de qualquer jeito. A gente deve sim mostrar ao colega como está a turma. Então, a primeira reunião, voltando. Tem a primeira reunião, nós vamos até, né, a supervisora, Renata, como é que tá a turma? Eu já falo, tá muito difícil, tá muito ruim. Tá, então me mostra aí, Renata, você tem alguma coisa a falar? Aí na hora, você abre a sua tabela. Eu tenho sim. Eu tô aqui com 5 alunos que eles não conseguem localizar e comparar informações no texto. Eles leem e você pergunta e eles não entendem nada. Eu tenho 5 alunos aqui que eles não conseguem ler, né? Eles leem pausadamente. Isso tudo tá na sua tabela. Quem são? Porque a supervisora sempre gosta. Fulano, fulano, fulano. Elas vão chamar a mãe. Ótimo. E o que você vai fazer por esses alunos? Eu vou fazer uma recuperação paralela. Como é que vai ser essa recuperação paralela? Eu vou pegar um caderno diferenciado, tá? De reforço. Essa criança, ela vai trabalhar com atividades que ela tem um pouco domínio, vai ser revista todas as atividades, ela vai acompanhar o 5º ano, ou o 4º, ou o 3º, que seja. Só que é o seguinte, como é sempre repetindo, né, a matemática, ou até mesmo o português, o que você vai fazer? Você pode dar, você está dando sistema de numeração, no 5º ano, unidade de milhão, o aluno ainda está no 3º, está na centena, ele não consegue nem concluir uma conta de subtração e adição com a unidade de desenho de centena, ele não consegue. E aí? Você vai deixar ele perdido dentro de uma sala? Não. Você não vai estar fugindo do conteúdo. Você vai o quê? Vai dar pro aluno aquele conteúdo, certo? E automaticamente ele vai estar junto com a turma dele. Só que em quê? Em condições diferentes. Porque é preferível você recuperar ele agora do que ele chegar no 5º ano e no 6º, ele não ficar sabendo de nada. Ele não ter noção nenhuma. E esse é seu papel. Não é meu papel não, Renato. Por que a professora do 2º ano não conseguiu ensinar? Gente, o aluno, ele tem o seu momento. Ele não aprende junto com ninguém. Às vezes o que eu falo, ele não vai atingir o meu aluno. Mas a professora Roberta, quando ela for falar, e se ela fizer umas cambalhotas lá na frente, ele vai entender. Vocês estão vendo a diferença? Cada professor é de um jeito. Eu não posso, de maneira nenhuma, exigir de um professor uma coisa que eu não sei como é que ele deu. E nem posso criticar. Porque a pior coisa que tem é isso, gente. A gente chegar na sala do professor, a professora falar assim, nossa, que coisa horrorosa, de quem é essa turma? Gente, isso é muito triste. Não é de quem é essa turma, não. A turma é sua agora. Então, resolva-se com ela. Corre atrás. Esquece o passado. A turma é sua. Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Não adianta você ficar preocupada quem era a professora e quem deixou de ser. O tempo que você está perdendo em ficar procurando saber o que a professora deu ou por que o aluno não aprendeu, é um tempo perdido. É o tempo que você poderia estar dando uma atividade para ele e ele aprendendo. Isso é mais óbvio do que tudo. Só que, infelizmente, existe ainda professores que não vão mudar essa postura. E não sou eu, Renata, que vou fazer eles mudarem. Isso aí é de cada um. Eu sou assim. Eu trabalho desse jeito. Então, a partir do momento que eu dei essa tabela
para a minha supervisora e eu mostrei para ela como eu vou trabalhar e como eu vou recuperar os meus alunos, aí já é um problema meu e da supervisora. E da direção, no caso. Para, gente, de querer, sabe, jogar para o outro uma responsabilidade que realmente era dele, mas que agora está nas suas mãos, você vai ter que resolver. Infelizmente. Ou você vai deixar o seu aluno ir para outra série e a outra professora perguntar a mesma coisa. Nossa, por que isso? Vai o quê? Virando uma bola de neve. A mesma coisa que você quer saber quem foi a professora do ano passado, a outra do ano seguinte vai querer saber também quem foi a professora que estava dando aula a ele antes. Por isso que você vai ver que ela foi para frente. E a sua última tabela, o que você vai mostrar? Tudo verde. Um sonho, né? Não tudo verde. Vai ter alguns vermelhos, mas vai ter um amarelo, o parcial e a maioria verde, gente. Se não tiver verde, se tiver a maioria amarelo, ótimo. Olha só a turma como é que estava lá atrás. Isso aqui é um registro. E outra coisa, os meninos que você recuperou e trabalhou diferencialmente, você tem que registrar. Mesmo que ninguém te peça. Mesmo que seja à toa. Vai para o seu computador e falou, trabalhei isso com um aluno tal, ele conseguiu atingir tal, e deixa no seu caderno. Porque aquilo ali é uma forma de você mostrar que realmente você trabalhou. Que realmente você está dentro do conteúdo e também sanou algumas habilidades e capacidades que ele não conseguia de início, tá? Beleza, já mostrei a tabela, você já sabe como utilizá-la e como fazê-la. O planejamento anual, aquele livro que tem objeto de conhecimento, habilidade, metodologia, avaliação, né, os trimestres e a unidade temática, ele é muito grande. O meu mesmo deve ter umas 20 páginas. O que a gente precisa fazer? A gente ter noção. Obviamente, esse planejamento, ele não vai ser olhado a todo momento. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, fazer um resumo dele. Olha aqui que beleza. Isso aqui é trimestral. Eu fiz para cada uma das minhas amigas, companheiras de grupo, o de matemática e o de português. Por quê? Para a gente andar juntas. Isso não significa que cada sala é de um jeito. Não significa que a minha colega da sala 1, ela vai ter que estar no mesmo dia trabalhando. Porque cada sala é cada sala. Ela vai trabalhar o conteúdo. Isso tudo que vai estar no caderno, no meu caderno, vai estar no caderno dela. Certo? Só que é o seguinte, no final do trimestre, tudo que eu dei tem que estar em conjunto. Entenderam? Porque às vezes a turma dela é mais lenta do que a minha. Então o que vai acontecer? Eu vou dar e ela às vezes vai dar até a metade o conteúdo. Então, quer dizer, ela não deu? Deu. Eu dei o conteúdo mais rápido do que ela. Isso pode vir a acontecer. E isso acontece. Então eu vou mostrar a tabela para vocês. Olha aqui para vocês verem. Planejamento da matemática, revisão do sistema de numeração, escrita por números por extenso, sequência numérica, antecessor e sucessor, medidas de comprimento. Aqui é a metodologia. Então eu vou usar atividades em grupo, sistema de numeração decimal, vou utilizar o livro didático, o livro Eu Gosto quarto ano, a aquarela quarto ano. Tudo isso está no grupo, tá? Foi dado, são apostilas que estão no grupo. As datas eu não coloquei, por quê? Porque como a gente está com essa situação da quarentena, teve greve e outras coisas mais, a gente ficou assim, né? Decidiu não colocar data. E as páginas do livro, olha aqui, ó. 16 a 23, 24 a 28. Isso tudo vai o quê? Agilizar e vai evitar que a gente fica pegando todo momento aquele planejamento anual, entenderam? Então, já mostrei para vocês as tabelas, já mostrei também o resumo, né, do planejamento trimestral. O que eu vou mostrar para vocês agora? Tudo que eu faço é registrado. Olha para vocês verem aqui, ó.
Eu coloco tudo que eu vou fazer no dia. Eu não escrevo aquele planejamento enorme, não. Tá vendo? Eu coloco os alunos que faltaram, a matéria que será dada. Aqui, ó. Algumas matérias eu faço sim no meu caderno. O que eu passo no quadro, a maioria das vezes eu já escrevo no meu caderno para ter uma noção de onde eu parei e aquilo que eu estou dando. E isso para mim é muito válido, porque eu acredito que as pessoas têm que ter sim uma organização e um planejamento melhor, tá? Olha aí. Então, gente, para finalizar, foi isso, tá? Que eu mostrei até agora, essas planilhas, onde vocês puderam ver realmente como é fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que realmente seja valorizado e que você tenha um respaldo maior diante daquilo que você está fazendo, tá? Vai ter outros vídeos, assim, de ideias, de coisas que vocês podem fazer para ainda melhorar ainda mais, né? O seu modo de lecionar dentro da sua turma e também conseguir fazer a diferença dentro da escola, tá bom? Com Deus.